Então, o Theta Healing, né? Ele é uma técnica de cura energética, né? Então, tem diferentes técnicas no mundo, assim. O Reiki é bem popularmente conhecido, né? Tá aí desde a década de 80. E o Theta Healing, ele tá no Brasil desde fazem 7 anos apenas. Né? Então, por isso que é super novo, assim, de alguma forma, ninguém ouve falar muito, mas de repente está todo mundo ouvindo falar, porque está se espalhando muito, muito rapidamente mesmo. E no mundo, o Theta Healing está desde mais ou menos a década de 90, então faz mais ou menos 23 anos, né, que o Theta Healing está no mundo. E a criadora do Theta Healing é uma norte-americana chamada Vaiana Stiebel, né? Então tudo começou, o Theta Healing começou com a Vaiana, ela que fazia leituras intuitivas, né? Se conectava no campo da outra pessoa e fazia leituras intuitivas, usando os sentidos psíquicos, né? E aí ela fazia essas, já estava trabalhando com isso, e de repente ela teve um câncer, foi diagnosticada com câncer no fêmur, e queriam amputar a perna dela. E na época ela tinha 3 filhos, né? E falou, eu preciso viver, né? Não vai dar para amputar. Eles queriam amputar porque diziam que em qualquer momento a perna dela podia se quebrar em muitos pedacinhos, assim, de tão grave que estava a situação dela, né? E mesmo amputando, ela teria 2 meses de vida. E aí ela já fazia essas leituras intuitivas, e aí nessas leituras era muito especial, porque ela fazia uma meditação e se conectava com a energia da fonte, a energia da criação, né? No Reiki, as pessoas também se conectam com a energia da fonte, né? Através dos símbolos se conectam e trazem, por exemplo, a energia do amor incondicional a partir da fonte, né? E o Reiki é bem especial também porque ele utiliza as ondas cerebrais alfa, né? Quando eu falo com vocês aqui, eu tô em beta, que é a onda do raciocínio, a onda de eu lidar com o mundo externo, de eu sobreviver, né? De pensar, racionalizar, tá verde, eu posso atravessar a rua agora. Aí, essa onda é um pouquinho mais rápida, né? Daí depois tem a onda alfa, que é um pouquinho mais lenta, que já é uma onda de mais interiorizar, né? De você fechar os olhos, uma onda que traz relaxamento, que traz cura. Então, quando você se conecta com a fonte ali pelo Reiki, você está se conectando com as ondas alfa. O seu cérebro está emitindo ondas alfa, depois que você se conecta com a fonte. Já o Theta Healing, quando você se conecta com a fonte, você está em ondas teta, que são um pouquinho mais lentas que essas ondas alfa, são as ondas teta, que são as ondas de acesso ao subconsciente. Pois bem, então a Havaiana, quando ela meditava, né, para fazer as leituras também, ela percebia que ela se conectava com a fonte, com a energia da criação, com Deus, né, com a origem, com o nome que for melhor para cada pessoa, para cada crença, para cada religião. E ela percebia que ela se conectava, fazia essas leituras, obtinha algumas respostas também. E aí, quando ela estava com esse câncer, aconteceu dela acabar atendendo a tia dela. Então, normalmente ela usava ervas também no atendimento dela. E um dia ela estava com a tia dela num lugar um pouco remoto e não tinham ervas. E ela falou: o que eu faço? Minha tia está com esse problema aí no estômago, estava com uma dor super forte. E aí ela se conectou com a fonte e pediu instruções para o que fazer, né, com isso. E conseguiu manifestar ali uma cura instantânea, né? A partir daquela energia, uma cura instantânea para aquela doença, né? Foi um comando. Então, por exemplo, no Reiki você também pode fazer isso, né? Trazer essa energia e coisas se curam instantaneamente, né? Porque afinal tudo é energia, né? Tudo é vibração. E aí aconteceu isso, ela falou: "Uau!" Seguiu num atendimento dela também um outro homem com uma doença e ela fez o mesmo procedimento, se conectou com a fonte e fez o comando para uma cura instantânea. E aconteceu novamente. E aí ela resolveu, então, nossa, então eu vou fazer para mim mesma. E se conectou, fez o comando e se curou instantaneamente. A perna dela era uma menor que a outra, tinha uma diferença de alguns centímetros. E instantaneamente ela se curou. E quando você se cura assim instantaneamente, você tenta fazer todos os movimentos os quais você não conseguia anteriormente.
e ela percebeu que a perna dela estava ali normal, como se nunca tivesse tido nenhuma doença. E, claro, foi chocante para ela, ela queria trazer isso para o mundo, né? E aí ela foi levar isso para as pessoas e aprendeu esse caminho, essa meditação, né? Para se conectar com a fonte. É uma meditação que a gente faz, por isso que é uma técnica meditativa. E aí ela percebeu uma coisa. Peraí, eu estou pedindo para as pessoas, estou fazendo esse comando. Tem pessoas que se curam instantaneamente, tem pessoas que não se curam, tem pessoas que se curam e voltam. O que está acontecendo, né? E aí que começou a surgir o trabalho de crenças do Theta Healing. Então, o Theta Healing, ele é mais popularmente conhecido pelo trabalho de crenças subconscientes, né? Então, se você for pensar no Theta Healing, o nome é Theta Healing. Theta é uma onda cerebral, né? Healing é cura. Então, é cura através das ondas Theta, né? Theta também em grego significa alma, então a cura da alma, que é mais lindo e poético ainda. E o Theta Healing, então, Theta é a onda que você conecta quando você faz a meditação do Theta Healing, até o sétimo plano. E você coloca um eletroencefalograma, que é aquele medidor de ondas cerebrais, você vai ver que quando a pessoa faz a meditação, ela estava em beta, de repente foi para alfa e já está em teta. Quando faz essa meditação, o cérebro já está emitindo essas ondas teta, né? Quando a gente faz a meditação em direção ao plano da fonte, da energia da criação. Então, quando eu me conecto com a fonte, o meu cérebro já entra em ondas teta, que são as ondas do quê? De acesso ao seu conteúdo subconsciente. Teta são as ondas dos sonhos também. Se vocês perceberem, tem pessoas que só se trabalham a partir dos sonhos, que os sonhos trazem mensagens, né? Trazem cura. Então, o Theta Healing se conecta com todo esse conteúdo subconsciente. Então, o que aconteceu? A Havaiana percebeu que tinham pessoas que não estavam se curando instantaneamente porque tinham crenças, tinham padrões, né? Tinham um universo de crenças. Elas tinham o quê? Ganhos com aquela doença, né? Então, por exemplo, assim, cada caso é um caso, mas de maneira geral, mulheres com câncer de mama são mulheres que acreditam que podem unir a família através da doença, né? Então, a pessoa está lá com aquele câncer e você pergunta, você vai fazer um atendimento, vai fazer uma sessão e pergunta para ela qual foi o melhor que de melhor aconteceu desde que ela teve essa doença. Normalmente as pessoas falam nada. Não, nada, não teve nada. E aí, se tivesse, o que seria? E ela traz, meu marido voltou comigo, os meus filhos se reaproximaram e fiz as pazes com a minha sogra. Então, lá nesse subconsciente, a gente tem o nosso consciente e o subconsciente. Nesse subconsciente tem uma crença que diz, eu preciso estar doente para ser amado. Ou para estar com as pessoas e para não estar sozinha, eu preciso estar doente. Então, a pessoa às vezes cria uma doença para se proteger, para receber amor, né? Receber atenção. Então, e não é só em doenças, né? A gente fala em todos os nossos padrões, nosso padrão financeiro, nosso padrão de relacionamento, tudo é estipulado pelas nossas crenças subconscientes. Então, tá aqui esse subconsciente, que representa 88% da nossa mente, e 12% é consciente. Esses são esse número é o número que o Theta Healing traz. Mas tem lugares que falam que é 95% subconsciente, ainda mais. E só 5% da nossa mente consciente. Ou seja, eu tô aqui, eu sou a Anne. O que eu tenho consciência são esses 12%, né? Sou Anne, sou brasileira, meus pais são tal. Eu tenho consciência de algumas coisas que acontecem na minha vida. Mas tem 88% que estão lá e que estão governando toda a minha vida e eu não sei, né? Então, de repente, tem coisas que acontecem que você acha que foi o acaso, que foi má sorte, que foi... Mas, na verdade, a gente, com o nosso subconsciente, com as nossas crenças, a gente está criando a nossa realidade o tempo todo. O nosso padrão vibracional está criando a nossa realidade o tempo todo, né? Então, por exemplo, uma mulher lá nos seus 40 anos, super inteligente, super dedicada, e ela está tentando passar em concurso. Tenta e não consegue passar.
E aí você vai fazer uma sessão com ela e a gente vai usando a técnica do Theta Healing, né? Que não é só a técnica de racionalmente ir percorrendo esse caminho das crenças, mas é uma técnica que você se conecta energeticamente com a pessoa. Então você faz uma leitura intuitiva também. Sua intuição vai te trazendo dados e informações que vão te ajudando nesse processo, junto com a energia da fonte da criação. Então eu tô lá com essa pessoa e aí você vai fazendo um trabalho com ela e de repente ela acessa uma memória, porque lá no nosso subconsciente, esses 88%, tem memória de longo prazo, que você nem faz ideia que existem, né? Mas estão lá da sua infância e tudo mais. E aí ela chega numa memória de que o pai dela fala para ela: enquanto você precisar de mim, eu ainda vou estar aqui, né? Então é uma memória de se eu tiver minha autonomia, se eu crescer e me desenvolver, eu vou perder o meu pai. Conscientemente você fala, mas que absurdo, isso não faz sentido, né? Meu pai vai morrer se eu tiver autonomia. Mas lá naquele subconsciente, aquela criança entendeu aquela mensagem daquela forma. Então pensa, não posso desenvolver autonomia. E aí, quando você libera essa crença, né? Primeiro de tudo, quando você desce do seu subconsciente para o seu consciente, isso já é um processo de cura, né? Você trazer a consciência já é um processo de cura. Mas no Theta Healing tem o plus, né? Que é você fazer a liberação dessa crença, então liberar essa energia, né? O terapeuta vai liberar isso, liberar a crença de que se eu tiver autonomia, meu pai vai morrer. Você pede a permissão para a pessoa para fazer essa liberação. Envia para a luz, envia para a fonte e traz novas informações energéticas a partir da fonte. O que é isso de trazer novas informações a partir da fonte, né? É o que a gente chama de downloads energéticos, novas informações, novas programações para esse subconsciente. Então, eu sou terapeuta, eu fiz a minha meditação com a fonte, eu estou em ondas teta, estou acessando o subconsciente da outra pessoa, ou posso acessar o meu próprio, se eu estiver me trabalhando sozinha. Estou acessando o subconsciente dessa pessoa junto com ela. A gente vai cavando para achar quais são as crenças raízes que estão sustentando aquilo. E aí eu posso liberar crenças e trazer novas informações, novos downloads. Então, essas novas informações que você traz é assim, digamos que tem uma pessoa que nasceu numa família muito violenta. E aí ela tem a crença de que o amor é violência, né? Então você pode trazer, a partir da fonte, a definição mais elevada do que é o amor a partir da fonte criadora. Trazer a partir da fonte a sensação do amor que essa pessoa nunca teve, né? Como se sentir amado, que é possível, é seguro. E traz essas novas informações para essa pessoa e ela recebe. E o terapeuta, ele está testemunhando, ele está visualizando essas informações chegarem através dos seus sentidos psíquicos. Como que ativa os seus sentidos psíquicos? Quando você faz a meditação do Theta Healing, você naturalmente já ativa todos os seus sentidos psíquicos, que a gente considera que são 4 sentidos, né? Então, tem o sentido da empatia, que é o sentido aqui no seu plexo solar, de você sentir o que outra pessoa está sentindo. Tem o sentido da clarividência, né? Que é aqui no chakra frontal, terceiro olho, da visão. Tem o sentido psíquico da clareaudiência, de você escutar coisas, né? Que é o chakras aqui no ouvido e também da laringe participa. E o profético, de você saber coisas, que é o seu chakra da coroa. O que acontece no nosso dia a dia? A gente já tem esses sentidos psíquicos. Você vai atravessar a rua e você de repente escuta pare, você não sabe de onde veio esse pare, mas foi a sua intuição que te disse, através de algum desses sentidos psíquicos, né? Você ouviu de repente, ou então você teve uma visão, teve uma premonição, né? Então a gente já está usando esses sentidos psíquicos o tempo todo. E a gente pode aperfeiçoar através do Theta Healing. Então, quando você faz a meditação, se conecta com a fonte, seu cérebro emite ondas teta, e por estar em ondas teta, você ativa esses 4 sentidos psíquicos. E isso é maravilhoso para a sua vida, né? No Theta Healing, você não vai receber a doença da pessoa, você não vai receber a carga da pessoa para você,
Você vai acessar a informação junto com ela, fazer as liberações, porque quem cura é a fonte criadora, né? Não é você que vai ser o curador, né? O criador é o curador, Deus, a fonte, a origem, inteligência maior, o nome que cada pessoa quiser dar lá. E você vai ser só uma testemunha, né, desse processo. Então, no Theta Healing, a gente considera que as suas crenças podem vir de 4 níveis, né? Nível primário, que é o nível da infância. O segundo nível é o nível genético. Cada um desses níveis está armazenado em um diferente local. O nível genético, né, que são até 7 gerações atrás de você. Então, a gente recebe muita, mas muita carga genética, né? Se a gente for ver, a gente pensa assim, alguém se esforça para ser diferente dos pais, mas quando vê, tá fazendo igualzinho. Por quê? Porque não é o seu consciente, não é esses 12% que controla a tua vida, são esses 88%. Se você recebeu uma informação genética dos seus pais ou ancestrais de que dinheiro é sujo, de que eu preciso trabalhar muito, me esforçar muito para ter dinheiro, de que casamento não é prazeroso, né? É uma obrigação, por exemplo. Tem diversas crenças a nível genético, né, que a gente pode pensar. Então, se você traz essa carga genética, tá lá nos 88%, e isso vai ser colocado em prática na sua vida, não importa se conscientemente, não, que bobagem, dinheiro é maravilhoso, eu quero dinheiro. Eu tenho sim consciente, mas o meu não subconsciente é muito maior, né? Então, no Theta Healing a gente consegue entender quais são os nossos padrões repetitivos de sofrimento, né? E a gente consegue trazer luz à consciência e consegue se liberar desses padrões, né? Então, às vezes, tinha algum ganho, né? Por exemplo, eu estava falando com uma instrutora, amiga minha, que atendeu alguém da Bélgica. E essa pessoa, Bélgica, dias atuais, um país assim, né? Primeiro mundo, e a pessoa tá ali, a pessoa que ela atendeu estava com dificuldades para lidar com dinheiro, por exemplo. Tudo que ela via, ela queria segurar. Não, não posso soltar o dinheiro, não posso soltar. E tinha um padrão que ela não entendia por que ela tinha esse padrão. Quando foi fazer um trabalho de crenças com ela, né, um trabalho do Theta Healing, uma sessão, percebeu que tinha uma crença vinda do avô dela, que viveu no período de guerra. Então, a crença era que eu preciso segurar tudo. Então, na guerra, você segura tudo, né? Segura comida, segura dinheiro, segura o que for, porque você sabe que vai faltar. E aquela informação não resolvida, de alguma forma, é trazida para nós, descendentes, porque é como se fosse uma árvore cheia de informação e ela vai descendo, vai descendo. Se tem alguma informação, uma energia não resolvida, ela vai precisar descer de alguma forma, ela não tem para onde ir. Alguém vai receber isso, né? Então a gente vai recebendo essas informações energéticas que não estão muito bem alinhadas, né? Esses padrões vamos recebendo para poder curar e liberar. Porque alguma hora, ou você vai viver aquele padrão e vai acabar passando para os seus descendentes, ou você pode escolher trazer a consciência e liberá-los, né? Então, quando na sessão ela trouxe a consciência que aquilo não era algo exatamente dela, mas que trazia do avô, né? Na época que o avô viveu, aquela crença era necessária, né? Tudo é necessário no momento que né? Só que a gente pode escolher agora diferente, a gente não precisa mais segurar aquilo, né? Então, são traumas e crenças desse subconsciente, não só da tua infância, que você, na verdade, tem traumas que não vem do ancestral, é seu mesmo, que você vivenciou ali com os seus pais, né? Ou na escola, em diferentes locais, que, na verdade, o nosso espírito escolhe passar por experiências para trazer aprendizados, né? Aprendizados de força, de autonomia, de independência, de amor, de compaixão. Só que às vezes a gente
desenvolve o aprendizado e ainda segura no trauma, num padrão negativo para ter aquele aprendizado. Né? E no Theta Healing a gente pode, então, perceber que a gente teve um aprendizado e poder liberar esse padrão negativo. Né? Por exemplo, alguém que teve um aprendizado de compaixão com outras pessoas e para isso ela acreditou que ela precisava estar em último lugar, né? Eu não posso nunca estar em primeiro lugar na minha vida, né? E aprendeu a ter compaixão, aprendeu a escutar os outros, teve vários aprendizados, mas às vezes ela continua assim, repetindo esse padrão, né? E no Theta Healing a gente vem aprender que a gente pode desenvolver virtudes sem precisar de sofrimento para isso. Que isso é uma crença universal, né? A gente já vai falar. Então, a gente está falando de 4 níveis de crença. Nível primário, nível genético. Aí, depois do genético, a gente vai entrar em nível histórico. Então, genético foram até 7 gerações atrás. Histórico vão ser mais 7 gerações atrás. Então, é toda uma crença do seu país, do mundo, né? Que é essa crença também de precisar do sofrimento ainda. Eu preciso sofrer para conseguir o que eu quero. É muito apego ao sofrimento, né? Eu preciso de sofrimento para ser digno, né? Para ter uma vida honrosa, né? E é isso. Uma pequena prática que a gente pode fazer agora é de fechar os olhos, né? Um pouquinho. Então, de olho fechado, você está mais em contato com o teu subconsciente, né? E aí você fecha os olhos, já que a gente está falando do tema do sofrimento, né? Você pode se fazer a pergunta: qual é o melhor de ter sofrimento? O que de melhor o sofrimento traz para mim? E aí, no Theta Healing, assim, você faz uma pergunta e deixa a resposta vir naturalmente. A primeira coisa que vier para você, né? Sempre ficar elaborando muito, porque essa primeira coisa que vem é o teu subconsciente, né? E aí você pensa qual é o melhor de você ter sofrimento na sua vida. Ou então, qual é o melhor de você ter falta de dinheiro na sua vida, né? Você pode se perguntar também, porque se eu tiver muito dinheiro, o que de pior pode acontecer? O que de pior vem com dinheiro, né? Porque o dinheiro, no Theta Healing a gente vê que ele é só uma energia, né? O que acontece? Tudo no mundo também são as coisas, né? As coisas são o que são, não são bons nem ruins. Ela é o que é. O que acontece? As coisas acabam virando para cada um a relação que você tem com a coisa. Então, no mundo eu vou vivendo e vão se apresentando para mim a minha relação com as coisas, né? Qual é a minha relação com o dinheiro? Isso que vai se apresentando para mim, né? Então, o dinheiro em si é só uma energia. Quando você faz um trabalho de crianças com alguém e pede para ela visualizar muito dinheiro, então se você imagina agora você com muito dinheiro, né? O que de pior pode acontecer? Deixa a primeira coisa vir. Às vezes eu já fiz um atendimento em que a pessoa acessou uma memória de infância em que uma parte da família dela que tinha muito dinheiro morreram todos em um acidente de carro. E a gente foi cavando as crenças e viu que se eu tiver muito dinheiro as pessoas vão ter inveja de mim. E daí a crença de se as pessoas tiverem inveja de mim, eu vou morrer, porque inveja mata, que é outra crença. Então as crenças vão se empilhando, né, até chegar numa crença raiz. Então uma das crenças raiz é assim, inveja mata, né? E então o que acontece? Aquela criança naquele momento em que tudo aquilo estava acontecendo, o que o subconsciente quer fazer? Não é mal, né? Ele não vai botar uma crença, entre aspas, negativa para te proteger, para te sei lá, para você se dar mal, não é por isso, é para te proteger. Então, naquele momento, aquela criança viu aquela cena e fala: não, peraí, preciso me proteger dessa situação, eu quero viver. Então, é melhor não ter dinheiro para continuar viva. E, tchan, parabéns, você acabou de criar uma crença, né? Mas é tudo
para proteção e para aprendizado. Proteção e aprendizado. Mas a gente pode ir tendo novas formas de lidar com isso. E eu acho que hoje em dia, assim, o mundo do jeito que está, nos mostra que o dinheiro é uma energia, mas que ela a relação que as pessoas têm com o dinheiro hoje em dia não é uma relação livre, uma relação a partir do coração, a partir de uma energia amorosa, né? Lidando a partir de uma lente amorosa, né? Porque é isso, as crenças são as nossas lentes. Então, o dinheiro, ele está muito... Tem vários padrões, né? E visões de medo, né? De frustração ligada ao dinheiro, né? Então, só outro exercício que a gente pode fazer é perguntar como os nossos pais lidavam com o dinheiro, né? Se você anotar o padrão dos seus pais com o dinheiro, você vai acabar descobrindo muita coisa sobre você, né? Uhum. Então, sinta assim, perceba se os seus pais têm uma vibração de medo que vem a partir do dinheiro, se é uma vibração de falta, se é uma vibração de não merecimento, né? Ou de discórdia, se eu tiver muito dinheiro vai dar discórdia, né? Então, o que o seu subconsciente vai fazer? Vai falar, não, tô fora essa coisa de dinheiro, deixa para as outras pessoas porque para mim não vai rolar. Só que, na verdade, o que acontece? Você, sim, você, na sua potência criadora, né? Você é o que é parte da existência de tudo que é. É parte da energia da fonte que é puro amor incondicional. Você é a sua essência divina, que traz talentos, traz dons para o mundo, né? Então você é único e especial. Como seria você com dinheiro? Né? Outra pergunta que você pode fazer. O que você poderia fazer e colocar no mundo que o dinheiro poderia te ajudar também? Além de trazer para sua própria vida, né? Porque as pessoas pensam assim, se negam o dinheiro quando o dinheiro podia fazer as coisas mais fáceis para elas. Uma vida, às vezes as pessoas isso é uma crença também, eu só posso ter muito dinheiro se eu for doar para todo mundo, né? Se não for para mim, se for para os outros, se for para o mundo. Mas elas se esquecem que se elas tivessem muito dinheiro também, tivessem dinheiro que atendesse todas as necessidades, que fizesse com que elas não se estressassem no fim do dia pensando nisso, né? Que fizesse com que elas tivessem conforto, tivessem experiências agradáveis de felicidade, tivessem conhecimento, mais conhecimento a partir desse dinheiro, mais, não é nem o conhecimento, né? Mas mais experiências para o seu ser entrar na sua potência máxima. Elas seriam mais felizes, mais brilhantes, né? Mais tranquilas, mais relaxadas também. E aí, só de você estar nessa energia mais tranquila, feliz, amorosa e relaxada, isso já é um grande ganho para o mundo, né? Porque o mundo realmente precisa de pessoas mais centradas, mais tranquilas, né? E além disso, se você pudesse não estar nessa coisa de ficar correndo atrás do dinheiro o tempo todo, para que outras coisas você poderia dedicar sua energia também? Também tem isso, né? Então, no Theta Healing, quando a gente trabalha com as crenças, a gente trabalha com também o teste muscular, que é você testar as crenças. Então, a gente tem o teste que é com os seus dedos, né? Normalmente a gente faz, você pode fazer em si mesmo, que é um pouco mais difícil, você precisa um pouco mais de prática e atenção. Mas normalmente um terapeuta faz com você, de você testar a crença. Então, tudo que é verdadeiro, seu corpo vai fechar o circuito, seus músculos vão se fortalecer, e tudo que é falso vai abrir. Então, eu posso testar: meu nome é Anne, fechou, deu sim. Meu nome é Angélica, deu não. Eu tô sempre com a mesma pressão, por exemplo, né? Tem esse teste e tem o teste pêndulo, né? Que é você ficar em pé e o seu corpo, você fala: meu nome é Anne, e seu corpo vai para frente.
se é o sim, meu nome é Paula e meu corpo vai para trás, que é o não. Então, são 2 testes, assim, além desse mais um. Mas você pode testar suas crenças. Claro, depois de ter feito o curso do Teta Healing é mais fácil. Você aprender a testar as crenças em você, fazer um trabalho de crenças em você mesmo, né? E isso eu acho que é o mais lindo, assim, do Teta Healing, de você ser o próprio curador da sua vida, assim. Você pode escolher trocar sessões com outros praticantes também. Mas é muito lindo isso de você poder fazer a meditação do Theta Healing, acessar o seu subconsciente, ver, peraí, da onde vem isso? Por que eu estou recriando isso, né? Por exemplo, uma história que eu conto é do quando eu estava no Uber, né? Esse sistema de transporte coletivo, e eu entrei no carro e aí o motorista perguntou de onde eu sou, então eu moro em Florianópolis, mas eu sou de Curitiba. E eu falei, sou de Curitiba. E aí ele já trouxe assim, como ele é nativo da ilha, né? Às vezes alguns nativos têm algumas questões da ilha tá realmente muita gente de fora entrando na ilha. E aí ele começou a falar para mim, não, porque a gente precisa fazer alguma coisa, tá muita invasão, os nativos estão se extinguindo, blá, 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 blá. E eu escutei aquilo, né, através das minhas lentes, porque é sempre através do seu subconsciente, escutei aquilo como uma ameaça, né? De, nossa, eu sou... Primeiro você fica com raiva da pessoa. O que esse cara tá falando, né? E aí, ou seja, a primeira reação é entrar no sistema vigente do mundo. Qual é o sistema vigente do mundo? Culpabilização do outro. O outro é responsável pela minha raiva, pelo meu sofrimento. Você já entra nisso direto, né? Então, normalmente as pessoas falariam, você fica estressada com o cara, já chega em casa, já encontra o seu marido, seu companheiro, seus filhos e fala, nossa, um cara lá no Uber, você nem acredita o que aconteceu. E isso é o quê? É um processo de distração, porque isso não resolve nada, a culpabilização do outro. Se tá na mão do outro, se eu dou minha morada energética para o outro, só o outro pode transformar e curar, eu não posso, né? Então tá na mão do outro. E aí, o que o Teta Healing faz? Te empodera para trazer a autorresponsabilidade. Então, o que foi que eu fiz? Primeira reação de raiva, etc. Que cara estranho. Voltei para mim e falei, como eu estou me sentindo? Então, esse é o processo de autoconhecimento. Estou me sentindo ameaçada, eu estou me sentindo uma invasora. E aí você começa a aplicar a técnica do Teta Healing em você, que pode ser de várias formas diferentes, né? Então, um dos caminhos que eu fiz foi, qual foi a primeira vez que eu senti isso? E na hora, quando eu me fiz essa pergunta, me veio uma memória de infância, em que, às vezes, eu ia dormir na casa de umas amigas e não sei por que rolo que eu ia parar lá, minha mãe precisava fazer alguma coisa, falava, filha, vai. E aquela amiguinha não estava muito feliz com a minha presença, ou, enfim, não era bom para ela, alguma coisa assim. E aí, foi a partir daí que eu comecei a sentir esse sentimento de invasora. Né? Nossa, não sou bem-vinda, eu estou invadindo. Ou seja, alguma coisa no meu subconsciente que ainda não foi integrada acabou sendo recriada nos tempos atuais, da Anne de quase 28 anos. Então, você vai recriando esses padrões, né, na infância, esses padrões ancestrais no seu dia a dia. Então, quando me veio a consciência aquilo e eu liberei na hora, aí você já libera para a sua potência divina. E eu liberei, na hora liberou, assim, foi embora aquela sensação de vazão. Não é nada disso, né? Liberei. E aí, na hora, me veio o insight, porque quando você libera para sua potência divina, te vem insights divinos de criação, de criatividade, né? De você se conectar realmente com o outro. E na hora me veio uma lembrança, assim, me veio um insight de, nossa, a minha avó nasceu em Santa Catarina, mas ela viveu muitos, muitos anos, até os 20 e tantos anos, em Florianópolis. E isso era uma coisa que eu nem me lembrava mais. E na hora me veio, quando eu liberei, me veio aquilo para falar para ele.
E quando eu falei para ele, né? Ou seja, eu me curei, liberei um padrão, curei em mim, e aquela cura reverbera para os outros. Então chegou nele aquela informação, ele ficou, não acredito, já queria me adotar praticamente como manezinha da ilha, né? Como uma nativa. E aí, talvez para ele, depois dessa experiência, como eu me curei e ele reverberou aquela cura, talvez a próxima pessoa que entre no carro dele e que fale, eu sou de São Paulo, pode pensar, nossa, a avó dessa pessoa pode ter sido uma manezinha, né? Alguém aqui da ilha, então eu vou. Ele já vai mudar o padrão dele também, né? Já é uma cura para o outro. Então, quando você se cura, você abre essa porta de oportunidade para a cura do outro, ao invés de você carregar aquela raiva do outro, carregar aquilo. Acho que a principal coisa para mim no Teta Healing é isso. Eu ficava muito na mão dos outros, né? Você tá num relacionamento que tá ali, tá péssimo, e você chora, eu chorava muito, você fica chorando e achando que é culpa do outro, e aí você fica muito ocupado e gastando muito tempo pensando em como é que você vai mudar o outro, que também não existe isso, né? Porque é o teu padrão que você precisa mudar, é a tua vibração que você precisa mudar, né? Se você está em casa, você está num relacionamento que o seu companheiro não te ajuda, a sua companheira não te ajuda, o que em mim cria isso? Qual é essa crença em mim de não merecer ajuda, né? De não merecimento. No relacionamento tem muito isso, assim, de você... Ou às vezes as pessoas, elas estão com alguém que tem mais dificuldade que elas, né? Que tem mais... Você está propositalmente com alguém que está te gerando muito sofrimento, né? Porque se eu tiver com alguém na minha na plena potência, o que de pior pode acontecer? Você pode fazer todas as perguntas para você de olho fechado, nessa prática, né? Se tiver alguém na sua plena potência, o que de pior pode acontecer? Junto comigo, então pode te vir, nossa, eu não mereço essa pessoa não chega para mim, né? Como assim, alguém na sua plena potência vai me abandonar, porque afinal, quem sou eu? Então, às vezes você está sustentando um relacionamento que não é potente, né? Porque você não se acha merecedor ou você acha que é ameaçador, é um risco estar com alguém que está na sua plena potência, né? Ou eu não vou dar conta, enfim. Podem vir diversas, o que a gente chama de crenças. Isso tudo são crenças subconscientes, né? E as crenças, de maneira geral, elas são... Mais alguém aqui entrou. Deixa eu ver quem é. André. Sejam bem-vindos, né? Que a gente já está caminhando um pouquinho para o final, mas esse vídeo vai ficar disponível online para quem quiser assistir depois, né? Então, tudo na verdade são crenças, né? Por exemplo, meu nome é Anne, é uma crença, mas tem crenças que são limitantes, tem outras crenças que não, né? Então, quando a gente fala em coisas limitantes, a gente percebe que no Teta Healing a gente fala que as pessoas, em geral, têm mais medo do sucesso do que do fracasso, né? Isso é uma outra... Porque se você tiver no sucesso, o que pode acontecer? De pior pode acontecer, né? Primeiro que muita gente já tem crença sobre o que é o sucesso, né? Ah, sucesso é só coisa de gente snob, coisa de gente que não liga para outras pessoas, né? Você pode se perguntar qual é a definição de sucesso que está dentro de mim. Sucesso que está dentro de mim. Então se pergunte um pouco isso, né? O que significa sucesso para mim, né? E qual é o pior de ter muito sucesso? Deixa a primeira coisa vir para você. Pode fechar os olhos, que de olhos fechados você está mais em contato com o teu subconsciente, né? Então, qual é o pior de ter muito sucesso? Às vezes pode vir assim, já vem assim, eu sou um fracasso, ou meu pai é um fracasso,
Às vezes você pode... O que acontece? Na constelação familiar, tem algumas outras terapias que se conectam também com o Theta Healing. Por exemplo, na constelação familiar, o Bert Hellinger fala que dificilmente os filhos ultrapassam o nível dos pais, né? Então, o nível do seu pai de sucesso, de dinheiro, né, de realização, às vezes, dificilmente você... Samantha entrou agora. Dificilmente você vai ultrapassar isso, né? Dificilmente, porque as pessoas só estão naqueles 12%, que é o seu consciente, né? Tem aqueles 88%, né, que é o nosso subconsciente, que se a gente acessar e liberar, se permitir, né, a gente consegue escrever a nossa história de outra forma, né? Diferente dos pais. Por que dificilmente você vai... Os filhos têm muita lealdade e fidelidade aos pais, né? Então, tem a crença de, para eu permanecer na minha família, eu preciso do fracasso. Depois você pode testar essa crença com você. Eu preciso do fracasso para pertencer à minha família, né? Pode testar com aquela do dedo ou fazer o pêndulo, né? Então, essa é uma outra crença que pode existir. Então, em nome do pertencimento, né, em nome de ser amado e de ainda ser filho do meu pai, eu mantenho essa crença, né? Ou às vezes a gente mantém padrões em nome do sofrimento que meu pai já teve, eu vou manter algum padrão, né? Então, o Theta Healing, a gente entra, faz uma meditação que vai me conectar às ondas Theta, né? Que são as ondas do subconsciente, onde eu vou acessar todo esse universo de crenças, né? E fazendo a meditação, eu vou conectar com a energia da fonte, energia criadora, do amor incondicional, que é do 7º plano, que a gente chama. E me conectando com a fonte, eu vou poder fazer liberações no meu campo energético, no meu sistema, no meu DNA, nas minhas células, liberando crenças, liberando padrões, liberando choques e traumas, né? Trazendo novas informações a partir da fonte criadora também. E é todo um caminho, assim, numa sessão de Theta Healing, assim, e é muito interessante, né? Por que no Theta Healing dificilmente vai chegar alguém para mim? Eu sou instrutora e eu sou terapeuta, né, também. Então, eu sou uma praticante terapeuta, né? Porque eu fiz o curso DNA básico, depois fiz o DNA avançado. Então, DNA básico é um curso de 3 dias, né? E eu sou instrutora porque depois eu fiz os mesmos cursos com a Havaiana para poder ensinar o Theta Healing. Então, por que dificilmente, se alguém chegar para mim e falar... Chega alguém para mim, né? Por que é tão diferente da psicologia, né? Por exemplo, alguém vai chegar para mim e eu não vou considerar que vai ser um cliente para minha vida toda ou para anos, ou vamos fazer esse semestre, encontros semanais. Você pode até fazer, mas o Theta Healing, como ele atua no seu campo energético, é um nível quântico, é um nível assim... Você faz uma sessão e de repente sua vida muda completamente, né? Você faz uma sessão e de repente, por exemplo, tem uma amiga que recebeu uma sessão para essa questão financeira e no outro dia sacou, viu que tinha FGTS para sacar e entrou R$8.000, né? Coisas, milagres vão acontecendo, que não são milagres. É só você ir liberando o que em você, quais são os seus padrões, as suas crenças estão te bloqueando, né? De receber aquilo. Então, a abundância já existe, né? Abundância financeira, no relacionamento, de amor, né? A gente só tem que estar aberto para receber. É uma analogia que eu faço, é como se tem um buffet de comida e nesse buffet tem milhares, assim, quase que infinitas comidas, assim. E eu já vi isso literalmente acontecer, né? Tem infinitas comidas. No meu caso, estava no restaurante com comidas finitas. Mas imagina que algumas pessoas vão lá e por conta da vibração delas, de eu mereço o melhor, de já é possível para mim receber, eu posso receber, então
Às vezes a sua mãe não te amamentou, às vezes você estava na barriga da sua mãe e sua mãe viveu períodos muito traumáticos, com muita dificuldade, e você se bloqueou no recebimento de amor, por exemplo, materno. Se bloqueou nessa nutrição de amor da mãe. E aí, esse bloqueio de eu não posso receber é o que está cria na tua vida toda isso de não poder receber. E aí, no Theta Healing, de repente, na sessão, a gente vai estar acessando juntos memórias intrauterinas, né? Para liberar. Essas percepções intrauterinas são muito fortes, né? Porque é como se você estivesse ali colado com a mãe. Quando você nasce até os primeiros anos, aí você se vê um com a mãe. Então, tudo que a mãe experiencia, você está experienciando também. Contanto que no Theta Healing, quando tem uma criança até 7 anos, você não vai fazer trabalho de crianças na criança, você vai fazer trabalho na mãe. Porque a criança está manifestando o subconsciente da mãe, né? A criança está protegendo a mãe, às vezes, de muitas coisas, né? Então, por exemplo, um exemplo é uma mãe tem um companheiro, um marido, né? E aí, quando esse marido vai tentar ter relações sexuais, a criança, o bebê, começa a chorar toda hora. Então, esse bebê tá lendo o subconsciente da mãe e tá fazendo de tudo para proteger, né? Se na mãe ela não quer aquilo, né? Então, tem crenças acerca de tudo, até da sexualidade, né? De padrões da sexualidade. Então, de mulheres que engordam para se proteger de não ter relações sexuais, porque nesse histórico, nesse nível genético delas, tem muitas crenças de que sexo é sujo, de que é perigoso, tem muitas memórias de abuso, né? Às vezes a pessoa não vivenciou abuso na vida dela, mas ela carrega crenças de abuso da ancestralidade, né? Nesse nível ancestral. Então, para quem chegou agora, né, a gente falou um pouquinho dos níveis do Theta Healing, depois esse vídeo vai estar online disponível para quem quiser assistir novamente, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho, a gente já está finalizando o nosso encontro, né? Falar um pouquinho sobre os cursos de Theta Healing. Então, no Theta Healing você pode seguir 2 caminhos. Você pode seguir um caminho de fazer sessões, então eu vou encontrar um praticante, um terapeuta, né? Para fazer sessões com essa pessoa. Para liberar algumas questões. Como eu falei, a gente não faz... Quando alguém vem pedir uma sessão para mim, às vezes as pessoas perguntam, como é que é, né? Eu tenho que voltar de quanto em quanto tempo? Não existe isso, assim. Porque o seu processo de cura são como cascas da cebola. Você vai tirar uma casca, depois você vai tirar outra. Então, outras pessoas perguntam, o que eu tenho que trabalhar? Você não precisa pensar muito. Porque a vida vai te mostrando, eu estou me relacionando com a vida e a vida vai me trazendo de bandeja o que eu preciso trabalhar. Então, de repente, num dia, eu fui me relacionar com a minha mãe e me veio uma raiva enorme. Então, foi um gatilho para alguma questão que você precisa olhar. Então, esses gatilhos, ou então eu fui, de repente, no fim do mês, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, por exemplo. Isso também. Então, é muito doido isso, porque não importa se você se planejou, o quanto controle você teve, né? Porque isso é o seu consciente, né? Tem um monte de livro de autoajuda aí. Se resolvesse realmente, o mundo estaria super curado já, né? Porque se fosse alguém para falar para você, não, Anne, faz isso, ó. Faz o que eu fiz. Economiza dinheiro, segue isso, segue aquilo, que vai dar tudo certo. Não dá certo as receitas de bolo, em geral. Porque isso é uma tentativa de... Ou então, falar para alguém que tem alguma questão, por exemplo, algum vício de, não, tenta fazer isso, fazer aquilo, dificilmente vai funcionar. Porque isso é uma tentativa de controle do seu consciente, desses 12%. Enquanto lá nos 88% tem um monte de ganho, né? Por exemplo, alguém vivencia um alcoolismo porque conecta com o pai. Eu, por exemplo, aqui eu tenho uma crença de eu estou em dívida com meu pai, eu não posso receber do meu pai. Crença de estar em dívida, isso você vai recriando na sua vida. Então, conscientemente, nesses 12%, eu não quero ter dívida, né? Eu quero ter bastante dinheiro sobrando,
né? Eu não quero ter vícios. Só que quem está governando são esses 88%. Então, por isso que não vai adiantar, por isso que é tão difícil algumas pessoas muitas vezes emagrecerem, porque não é seguir uma dieta X ou Y, não resolve, né? Tem pessoas que passam anos seguindo dietas, ou têm uma doença e fazem uma cirurgia depois da outra para tentar curar aquela doença, né? E a coisa está sempre voltando. Porque então é algum aspecto no seu subconsciente que você precisa resolver e que não está resolvido, né? Então, por exemplo, questões com o peso, questões com a alimentação, é muito interessante. É que nem o dinheiro, né? Quando você fizer um trabalho no Theta Healing com alguém e você vai cavando, o dinheiro nunca vai chegar numa raiz que é o dinheiro. Ah, tá aqui é o dinheiro. Não, é sempre a relação com o dinheiro. Então, é um ressentimento que você tem com o dinheiro que vem do teu pai, ou que você vivenciou, ou de não se sentir merecedor, mas nunca é o dinheiro em si. A alimentação é a mesma coisa. Você nunca vai chegar numa raiz que o problema é a alimentação. Porque as coisas são, a alimentação dinheiro são só energias, né? É a tua relação com a coisa que cria a coisa. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar com alguém que tem questões de sobrepeso, de dificuldades de alimentação, né? É muito comum hoje em dia a gente ver questões de sobrepeso. Então, tá aqui o sobrepeso. Lá no meu subconsciente vai ter uma série de esferas que eu vou ter que olhar que estão conectadas com o sobrepeso, por exemplo, com a gordura corporal. Então, uma delas é manter essa gordura corporal, né? Eu mantenho aquela gordura para me sentir protegida, para não ser vista, né? É perigoso ser vista, ser olhada, ou às vezes no aspecto da sexualidade também. Então, eu mantenho aquela gordura corporal. Ou então esse é um aspecto da crença, né? Que está ligado à esfera da sua imagem para o social. Então, eu vou comer, vou ter aquela compulsão para poder manter aquela imagem social, né? O meu subconsciente vai se sentir seguro, né? Com muito peso. Eu estou segura, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai. Às vezes teve algum trauma com relação a isso, né? Ou às vezes sofreu algum abuso. Tem muitas mulheres que carregam isso de é perigoso ser bonita, né? Você é abusada se eu for bonita. Então, o subconsciente vai fazer de tudo para não ter aquilo. Então, a melhor forma talvez seja comer muito para gerar essa gordura para estar se sentir protegida. Então, essa é uma esfera, né? Outra esfera que a gente pode olhar com relação ao sobrepeso pode ser, por exemplo, falta de nutrição, né? Então, por exemplo, eu vou me nutrir, eu quero comer aquela comida, é um mecanismo de compensação. Eu estou compensando por uma falta de nutrição emocional que eu tive, por exemplo, na minha mãe, na infância, quanto bebê. Então, eu gero aquele mecanismo de compensação. É uma outra possibilidade. Outra possibilidade também referente, por exemplo, à sexualidade, né? É proibido sentir prazer no meu corpo. Tem pessoas que têm essa crença. Você vai testar. Quando eu faço teste muscular no Theta Healing e deu sim, a pessoa nem imaginava que tinha aquilo, porque conscientemente ela não percebia. Então a gente vai descobrindo aspectos do seu subconsciente que estão lá, né? Então é perigoso ter prazer no meu próprio corpo, então eu vou compensar isso com prazer na comida. É outro mecanismo de compensação. Então, às vezes tem questões que tem várias esferas relacionadas. Por isso que eu falo, no Theta Healing, uma sessão que você faça, você pode curar a sua vida completamente. Se curar de uma doença, se curar. Mas tem questões, eu prefiro ver como um caminho de cura. Cura e autocura, né? Para quem faz o curso, você pode trazer cura para outras pessoas, para você mesmo, né? Então, eu vejo que tem questões que é um caminho que você precisa seguir, né? Tem aquele livro A Doença como Caminho. É exatamente um caminho. Muitas vezes a pessoa teve um câncer e fala, nossa, eu agradeço muito ter tido essa doença porque me transformou.
as doenças são, em última instância, o seu corpo físico manifestando esses padrões vibracionais, né? E que você ignorou até então, mas quando surgiu a doença não tem como escapar. E aí que, no fim dessa doença, tem um pote de ouro maravilhoso. Né? Na transmutação dessa doença, tem um pote de ouro, tem um aprendizado, né? Então, uma escolha do ser de você se curar e de você trazer à consciência aspectos do seu subconsciente, né? Trazer a cura aquilo. Então, a doença é um caminho, na verdade, né? Então, eu prefiro ver o Theta Healing como um caminho de cura. Tem muita gente, às vezes, que vem para o curso querendo... daí eu já vou me curar de tudo. Pode ser que você se cure de muita coisa. Durante o curso acontecem muitas curas mesmo, assim, né? Mas o que o curso vai te dar? A ferramenta. O curso vai te dar a ferramenta para você poder seguir nesse caminho de cura e de autocura. Oi, Vivian, querida. Já estamos no fim do nosso encontro daqui a pouquinho, mas seja bem-vinda. Ele vai ficar gravado para quem quiser, né? Então, é muito importante ter essa consciência de que o curso vai te dar a ferramenta, né? Para você se desenvolver nesse caminho de cura e autocura, né? E você perceber que muitas questões, como eu estava falando, né? Uma crença, uma questão, por exemplo, a falta de dinheiro, né? Que nem a gente estava falando agora do sobrepeso, o sobrepeso e a necessidade de você ter compulsões ou você ter gordura corporal pode estar relacionada a várias esferas, né? Que daí você precisa ir olhando para cada uma delas, né? Então, a esfera de como eu sou vista socialmente, de é mais seguro ter gordura corporal para não ser vista, a esfera de você ter um mecanismo de compensação para você compensar pela falta de nutrição emocional, a esfera da sexualidade, né? Então, tem vários aspectos que podem estar segurando aquela crença, né? E a mesma coisa eu percebo para a questão do dinheiro, para a questão da manifestação. Então, é um caminho de cura que você precisa também de muita paciência, de muito amor próprio, assim, para você ir olhando para cada um dos aspectos que você sustenta com aquilo, né? Então, e apesar de ser um caminho, eu vejo que é um caminho muito mais, que a gente chama nesse nível quântico, assim, né? Apesar de terem questões que você precisa de um pouco mais de tempo para olhar para todas as esferas, ainda assim o Theta Healing ele consegue ser muito rápido que você vai transmutando, né? Então, no meu caso, por exemplo, nessa questão de dinheiro, de manifestação, de trabalho, então tá lá, uma esfera de trabalho que você sustenta, né? Tem um trabalho e as diferentes esferas que estão alimentando aquilo. São diferentes visões de traumas e questões que você vivenciou, mas que também seus ancestrais trazem. Então, tem diferentes esferas correlacionadas àquela questão do trabalho. Então, você vai seguindo nesse caminho de cura que essas esferas vão se apresentando e você vai curando uma a uma, como se fosse uma casca da cebola mesmo, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu tinha muito uma questão de pactos de infelicidade, né? De não se permitir ter felicidade e realização profissional, por exemplo, que vinham da minha ancestralidade. E aí eu tive, em algum momento, que olhar para isso. Depois, questões com o pai. Em algum momento, você vai olhando para isso. Cada pessoa é diferente no seu caminho, né? As esferas podem ser diferentes com relação àquele mesmo tema, né? Mas a gente vai liberando e aí é muito lindo porque as coisas vão se liberando nesse nível muito quântico, muito rápido mesmo, assim, de no dia seguinte entrar uma quantidade de dinheiro, no dia seguinte chega alguma coisa que libera aquilo que estava estagnado há muito tempo, né? Mas é um caminho, assim, de determinação, né? De paciência, de amor consigo mesmo, né? E agora a gente já está fechando, já faz uma hora mais ou menos que a gente começou o encontro, né? Eu vou me conectar com o campo de vocês. Mesmo as pessoas que estiverem assistindo essa introdução sobre o Theta Healing chegarem depois,
Então, o que acontece? O mais lindo do Theta Healing também é que a gente trabalha num nível atemporal também, né? O Theta Healing, ele não é simplesmente uma técnica de cura energética, né? Ele traz toda uma filosofia espiritual acerca da realidade, né? Então, você faz o DNA básico, que é o primeiro curso Theta Healing de 3 dias. Depois você pode fazer um avançado, também mais 3 dias. A partir do avançado tem uma série de outros cursos que se abrem para você fazer. Mas nesse básico e avançado, você vai ter também, o curso é assim, 90 e tantos por cento prática. Mais do que a teoria é prática. Então, o que é lindo é você experienciar, você é uma experiência. Olha que coisa rica, né? Isso eu acho mais fantástico, porque não é algum livro que você vai ler, uma teoria para você entender, não, você vai experienciar toda a filosofia que o Theta Healing te propõe. Então, o Theta Healing fala, por exemplo, dos planos da existência, que são os planos que existem, né? Quando eu falo do sétimo plano, da energia da criação, a gente está falando do sétimo. Mas existem todos os outros planos. Então, existem práticas para você se conectar com esses planos, né? Por exemplo, o quarto plano é o plano dos ancestrais, o quinto plano dos mestres e guias, né? Arcanjos. Então, você não só você entende, tem uma visão. Por exemplo, assim, muitas vezes você sai, vai para algum lugar e sente um peso, né? Sente aquele peso. E é um peso energético, você está sentindo que tem alguma coisa ali em você, né? E antes eu ficava apavorada, eu ficava assim, ai meu Deus, não consigo me liberar. Né? E com Theta Healing, na verdade, o que é isso? São espíritos errantes ou caídos, né? Que, como a gente tem muita luz, eles grudam às vezes no seu campo. Então, no Theta Healing, depois que entrou o Theta Healing na minha vida, eu nunca mais tive esses dilemas, porque eu simplesmente se envia para a luz, né? Ou ataques psíquicos, né? Então, além de todo esse universo de crenças que a gente estava conversando, né? A gente tem toda essa filosofia espiritual, né, do Theta Healing, sobre a realidade, então somos seres espirituais vivendo uma realidade física, né? Você tem toda essa filosofia que te ajuda muito, né? Então, durante o curso básico, a gente vai aprender algumas coisas. Vai entender mais sobre as crenças, sobre o consciente e subconsciente. A gente vai aprender a meditação do Theta Healing, a gente sempre vai fazer a meditação do Theta Healing. Para tudo que a gente for fazer, vai ser a partir da energia da criação. Então você aprende a fazer a conexão com a energia da fonte, e a partir da energia da criação da fonte, você aprende, por exemplo, a fazer leituras, né, intuitivas no campo de outra pessoa, e é surpreendente. Ah, mas eu nunca meditei, eu nunca vi nada, não importa, porque isso é uma habilidade natural nossa, né? Isso muita gente quando vai para o Theta Healing percebe que está relembrando as coisas, porque isso já está dentro de você. Você só precisa relembrar. Então, você aprende no curso a fazer leituras intuitivas, conectar com a fonte, né? Trazer e manifestar uma cura instantânea a partir do amor incondicional da fonte. Você vai aprender também a partir da fonte fazer substituição de crenças, né? Vai aprender também a fazer downloads, que é trazer novas informações. Então, por exemplo, eu vou substituir a crença de eu sou feio por eu sou bonito. Mas a pessoa nunca teve na vida dela a sensação de ser bonita. Então, eu posso trazer a partir da fonte essa informação energética. E você testemunha aquilo sendo trazido para o campo da pessoa, né? Além de downloads, a gente vai aprender também a fazer essas limpezas energéticas, isso tudo no curso básico. Limpezas energéticas. Tem uma parte super linda de se conectar com os anjos e guias, né? Fazer leituras de anjos e guias. Então, isso que eu falo, não é só um blá blá blá, assim, é uma coisa de você experienciar. Ter essa experiência relembrando o seu ser e essência espiritual, né? Além disso, a gente vai aprender a liberar fragmentos de alma, né? Então, às vezes tive um relacionamento, estou pensando muito nessa pessoa. Você está com fragmentos da pessoa.
que são essas informações dela, né? E você pode fazer comandos para liberar também. Além disso, a gente vai também... Então, o Theta Healing, ele vai fazer isso, né? De você... ele é mais popularmente conhecido pelo trabalho de crenças, porque isso é incrível, né? Você começar a ter esse autoconhecimento de quais são as minhas crenças, né? O que eu preciso liberar, por que eu tô criando isso na minha vida, o que em mim gera isso, o que em mim cria isso. É sempre isso. No Theta Healing não tem mais agora de, isso aconteceu, que pena, né? Não, o que em mim gerou isso. Eu sou criador da minha realidade o tempo todo e eu posso aprender a co-criar de outra forma. Então, ficou mais popularmente conhecido pelo trabalho de crenças. Mas o principal do Theta Healing é você descobrir a sua essência espiritual, descobrir que você é conectado com uma fonte da criação de tudo que é, descobrir que você pode manifestar com essa fonte, pode fazer curas, trazer novas informações, pode se liberar, se abrir para tudo que está te bloqueando, né, de receber. Porque é isso, a gente somos seres que por direito de nascença, a gente tem esse direito de receber, né? Então, o que em mim está me bloqueando de não receber isso, né? Então, é isso, o trabalho de crenças, a gente vai aprender a cavar até uma crença raiz para poder liberar ela, né? Não simplesmente achar uma crença e liberar, não, às vezes você precisa cavar para ir até a raiz de tudo, para você poder liberar. Liberando essa raiz, você libera tudo que está em cima. Então, a meditação do Theta Healing, se conectando com a fonte, todo o trabalho de crenças, todo o trabalho com essa conexão espiritual, né, com anjos e guias. É totalmente espiritual também o curso, porque somos seres espirituais, não tem como sair disso, né? Então, anjos e guias, limpezas energéticas, fragmentos de alma. Vamos falar de alma gêmea também no curso um pouquinho. E também temos ativação do DNA, né, que é uma parte bem importante, como se nosso DNA tivesse filamentos fantasmas. Então, pense que são filamentos que foram desativados por conta de toda uma carga histórica, né, da ancestralidade. Imagina uma ancestralidade, como a gente tem no mundo, né, de hoje, que vivenciou muita guerra, que vivenciou muito sofrimento, que vivenciou muitos padrões negativos, muita poluição, muitas toxinas, e isso foi desativando o nosso DNA. Então, no Theta Healing, por que se chama? O que é isso de DNA básico, né? A gente trabalha com DNA para fazer ativações, e possivelmente você já ouviu ativações de DNA em outras técnicas de cura por aí, porque está rolando isso. Tem pessoas se ativando espontaneamente, né? Quando você ativa seu DNA, você se recupera aspectos da tua intuição. Então, você se abre para a tua intuição, se abre para a conexão com a fonte, para receber, se abre para cura, processos de cura. Então, é bem bonito e importante isso, né? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer liberando o áudio ou então escrevendo, né? E que eu cheguei numa longa conversa, eu estava naquele papo de atemporal, né? Então, eu quero trazer umas novas reprogramações para o seu subconsciente agora. Você pode sentar relaxadamente, né? E então, o que eu estava falando? No Theta Healing, quem está online e falar, então a gente considera muito livre-arbítrio, né? Então você fala sim para você poder receber. Se você não falar sim em voz alta, você não vai receber, porque precisa do sim, dessa autorização para você receber, né? Então, mesmo com o áudio fechado, tudo bem, vocês podem falar sim para receber. Quem está assistindo o vídeo depois, né, pode receber também. Se você se conectar no site, na página da Vaiana Stable, então, Theta Healing by Vaiana Stable, na página do Facebook dela, ela traz alguns downloads, né? Que você faz um comando a partir da fonte para trazer novas informações. Lembra que eu estava falando? Novas informações. Então, a gente pode fazer agora alguns comandos, né? Quem quiser receber, diga sim. Independente se você está assistindo depois em casa, não está sendo online, você recebe também, porque é atemporal, né? Que a gente vai entender um pouquinho mais esse conceito atemporal depois no Theta Healing, né? No curso básico ou avançado. Então, agora se conecta um pouquinho com o teu coração.
eu me conecto com a fonte, eu faço a meditação e em 3 segundos estou lá conectada, porque já faço esse caminho há um tempo. Para receber, você não precisa ter feito a meditação do Theta Healing. Você precisa só simplesmente dizer sim pelas coisas que eu for falando. Conectando aqui com a fonte, vem muito o tema do dinheiro, assim. Uhum. Então, você permite trazer agora para o seu campo, para você, para o seu corpo, para todas as suas células, a definição mais elevada a partir da fonte do que é o dinheiro? Diga sim para receber. Uhum. Trazendo também para você que é possível, seguro, e que você sabe como ter dinheiro. E ainda assim pertencer à sua família. Diga sim para receber. Uhum. Qualquer crença que você tenha de dinheiro é perigoso, podemos fazer o comando para a fonte, liberar essa crença. Uhum. E vem muito também aqui conectando com o campo de vocês, e talvez de quem também está assistindo, questões relacionadas a dinheiro e sucesso, né? Então é isso. No Theta Healing, quando você vai aprendendo, você aprende a se conectar com o campo das pessoas, né? Normalmente é uma sessão de 1 a 1, mas aqui eu tô com um grupo, eu me conecto com o campo do grupo também, não tem problema, não tem diferença, assim. Fazendo essas leituras intuitivas de alguma forma, né? Uhum. Então se conecte um pouquinho agora você em casa, ou quem está assistindo agora, ou em casa com a palavra sucesso. Uhum. O que de pior pode acontecer se você tiver sucesso? A primeira coisa que te vem. Se você soubesse de onde vem isso, da onde seria? Uhum. Então me vem uma coisa também dessa coisa de eu posso brilhar. Podemos trazer a partir da fonte essa consciência de que eu posso brilhar? Diga assim para receber no seu subconsciente. Que é possível, é permitido e seguro brilhar, eu sei como brilhar, eu já brilho com graça, com leveza, com alegria, permite trazer a partir da fonte essa informação? Diga sim. Uhum. A fonte está falando para trazer a consciência, a informação da fonte, permite trazer agora para o seu subconsciente a seguinte crença, a seguinte informação energética: o mundo precisa de mim, e é seguro eu reconhecer isso e trazer isso para minha vida. Permite trazer? Diga assim: eu sou importante para o mundo. Podemos trazer para você a definição, a sensação, a sei como é possível, seguro, eu já tenho isso. Diga assim para receber. Eu sei como reconhecer a minha importância para o mundo. Eu tenho a definição, a sensação, é possível, é seguro, eu já tenho isso, eu já reconheço com graça e leveza a minha importância para o mundo. Eu tenho a definição também da fonte do que é a importância e a minha importância. Permite trazer? Diga assim. Uhum. Permite trazer também uma perspectiva a partir da fonte sobre quem é você? Diga assim para receber. Que você é importante para o Criador, essa sensação, a definição de ser importante para o Criador. E eu já tenho isso. Diga assim para receber. E sei como resolver as minhas questões da maneira mais elevada da fonte. É possível, é permitido, seguro, sei como e já tenho isso. Diga assim para receber isso. Uhum. E eu sei como viver o meu dia a dia sem criar problemas para mim mesmo, sem criar dificuldades. É possível e seguro. Eu também já sei a sensação de viver uma vida honrosa, tem definição da fonte disso, de uma vida honrosa, sem dificuldades para isso. Diga assim para receber.
Uhum. Liberando qualquer crença de preciso ser um batalhador, né? Uhum. Liberando qualquer crença de só a partir da dificuldade eu posso crescer, só a partir do sofrimento eu posso crescer, e substituindo, podemos substituir pelo que a fonte trouxer de como crescer e se desenvolver a partir da alegria, do amor, do desfrute, da paz, da tranquilidade, permite trazer. Também a sensação, definição, que você sabe como é possível e seguro, e você já tem isso, podemos trazer? Diga assim para receber. E ainda assim se sentir especial, né? Diga assim para receber. Uhum. Tem a definição da fonte de viver em paz, a sensação. É possível e seguro viver em paz e estar em paz. Diga assim para receber. Né? Que é aquela energia, aquela informação da fonte, né? De tudo bem estar bem. Podemos trazer essa informação e que tudo bem estar bem. Algumas pessoas, elas... se você olhar para o seu passado e perceber, às vezes, quanto de dificuldade e sofrimento você passou, e como, desde que você nasceu, como a tua mãe, seu pai vivia, assim, de dificuldade, a dificuldade depois de dificuldade, pode ser que o seu subconsciente acredite que não está tudo bem quando as coisas estão bem. Fica faltando, né? Então, e agora pode abrir seus olhos, né? Um outro exercício que você pode fazer é o seguinte: perceba algum padrão na tua vida, né? Por exemplo, você conectou com a falta de dinheiro. Ou todo mundo sabe, né? Alguma questão que tem, quem não tiver, eu posso emprestar as minhas. Então, se conecta com algum padrão que você tem. Por exemplo, falta de dinheiro ou falta de confiança. E aí você pergunta pro seu, de olhos fechados, você vai perguntar para o seu subconsciente. Se esse padrão fosse um objeto, que objeto seria? Primeiro objeto que tiver, não importa, não faz sentido, não tem problema. Né? Por exemplo, um capacete, o que vier. Uma bicicleta, uma flor, ou pode ser uma coisa, né, uma pedra, né? Qual objeto seria? E se alguém te... Se tem alguém que te passou esse objeto, quem é essa pessoa? Se tem uma pessoa que também tem esse objeto, provavelmente da sua família, quem é essa pessoa? Quem também carrega isso? Primeira pessoa que vier. Às vezes algumas pessoas vão começar a visualizar coisas, né? Ah, tô visualizando um bando de mulheres segurando isso. Tudo bem. Quem é essa pessoa? Qual é o melhor de segurar nisso? Qual é o melhor de ter esse objeto? Se faça essa pergunta. Se a sua resposta eu não sei, você pergunta, e se eu soubesse, o que seria? Então, se eu soubesse, o que seria? Às vezes é para pertencer à família, né? Pertencer às mulheres, para poder ser amado, para poder ter atenção. Qual é o melhor de segurar isso? Outra pergunta que você pode fazer é: se eu soltar, o que, que pode acontecer? Se eu soltar, o que, que pode acontecer? Qual é o pior de soltar disso? Uhum. Então, são algumas perguntas que você pode ir fazendo, né? Para você identificar alguns padrões do seu subconsciente. Podemos trazer a partir da fonte para você que é seguro soltar desse padrão e ainda pertencer à sua família. E ainda se conectar com você mesmo. Diga assim para receber.
que você sabe como, que é possível, seguro e que você já tem isso. Podemos trazer? E ainda honrar e se conectar com toda a sua ancestralidade. Podemos trazer para você? Diga assim para receber. E ainda assim se conectar com o Criador de tudo que é. Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam que é uma crença, às vezes, histórica, de que preciso de sofrimento para me conectar com Deus. Se você tem isso, podemos liberar, trazer a partir da fonte que você já está conectado com a criação de tudo que é. Tempestade de sofrimento, de tristeza. Que é possível, seguro e permitido que você já tem isso. Podemos trazer? Diga assim para você. Também a sensação e a definição de que a fonte é infinita, inesgotável. Podemos trazer? Que é possível, seguro, sei como já tem isso. Que às vezes algumas questões de escassez são isso. É essa achar que as coisas acabam, né? Na verdade, a abundância é isso, é infinito e tem para todos, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Vai estar online ali na página, a página do Facebook. Eu vou passar aqui para vocês por mensagem. É facebook.com/Anne Carneiro Rocha. Ali vocês podem acessar cursos, né? Também tem o meu telefone aqui, 41. Quem estiver em Portugal, estiver assistindo, porque este vídeo vai para os portugueses também, daqui a pouco estarei nessas terras. O meu número é 55, né, que é o código do Brasil, 41 997000367. Não vai ficar escrito, porque aqui vai ser só o vídeo gravado, então é facebook.com/Anne Carneiro Rocha, ou o telefone é mais 5541 997000367. Quem quiser sessão, a gente pode fazer sessão online, pode fazer sessão presencial. Então, os cursos, né? Tem o DNA básico, eu sou instrutora, por enquanto, de 4 cursos do Theta Healing. O básico, avançado, alma gêmea e digging, que é cavando até as raízes. Então, você pode... A gente tem uma agenda de cursos, vai ter um agora esse final de semana em Florianópolis. E depois disso a gente tem o DNA básico em Florianópolis, depois a gente vai ter uma alma gêmea em Salvador, dias 4 e 5 de novembro. Depois a gente vai ter o DNA básico em Salvador, 10, 11 e 12. Também divulguem, né? E depois a gente vai ter em Portugal, em Lisboa, Algarve e Porto. Então é isso. Se alguém tiver... Olha aí, o Leonardo falando, meu coração entrou em erupção quando você falou da criança, o mundo precisa de mim. Uma sensação de calor espalhando pelo peito. Que bom! Então é isso, são essas... Por que da onde que eu tirei? Anne, não fui lá e escrevi, o que eu vou fazer antes dessa palestra online? Eu vou escrever, vou me programar. Não, porque na hora você conecta com o campo das pessoas e vê a partir da fonte o que é o melhor para elas no momento. Então, do nada veio isso, né? Veio essa informação. Não é do nada, veio da fonte, né? Para trazer para vocês e para quem estiver assistindo vai valer, né? Então é isso. A gente está com algumas promoções também nos cursos, né? Algumas parcerias também do Portal da Hora Dourada, da Vivian. E alguns descontos. Também quem assiste aqui aos vídeos pode receber desconto também nos cursos, né? Então, entre em contato se vocês têm algum interesse. Ou então, simplesmente comprem o livro do Theta Healing, façam a meditação, vão trazendo isso para a vida de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, ou então a gente já vai encerrando, né?
Então é isso, queridos. Gratidão pela presença de todos, né? E acompanhe a página, porque sempre tem um encontrinho aqui e acolá para a gente fazer. Obrigada pela presença de todos. Até a próxima.